Prezados cervejeiros, tributaristas e enófilos, apreciadores de vinho, está começando o 6º episódio do Tex and Beers. Eu sou Paulo Davi, tributarista, sommelier de cervejas. Estou recebendo hoje dois amigos queridos, duas pessoas que eu admiro muito. João Elias, ou John Elias para os íntimos, que é um artista, DJ dos mais bacanas de BH, super criativo, que resgata muitas coisas dos anos 70, quem é da nossa idade, da nossa faixa etária, Movimento Balanço, né? A turma do Léo Prosa, né? do Ziller. E aí trouxe também o Cristiano Xavier, que é um cara que eu admiro pra caramba, que a gente tem amigos em comum, me deu assessoria na época que eu estava no Coimbra Chaves, foi diretor da Localiza e hoje é um empreendedor que começou, como todo mundo que começa a empreender, no início com muita dificuldade, né? De sair da carreira estável, CLT, corporativa e empreender, e os desafios que ele teve que enfrentar, mas trouxe o que o mundo pede hoje, que é a inovação na área jurídica, né? Future Law, Design Thinking, etc., inteligência artificial e tal. Então, primeiro queria agradecer a presença dos dois aqui e trouxe duas cervejas boas pra gente apreciar, para o papo ficar mais suave, mais macio, né? Eu não gosto de cerveja. Não, pois é. Só para falar que é Tex and Beers. Ele é o nosso, não é um tributarista, mas foi tributarista muitos anos e foi diretor jurídico, então entende muito de tributário e entende muito de jurídico. E o João não produz cerveja, mas é um cervejeiro de primeira, conhece? Eu já fiz cerveja de panela com meu pai, mas depois cheguei à conclusão que era melhor pagar, porque dá trabalho demais. Só para dispensar o que sobra da produção já é um saco. E meu pai, como ele que escolhia as receitas, eu ficava meio assim, ele gosta mais da escola belga, eu queria fazer IPA e tal. Aí a gente acabou parando, sei lá, em umas 10, 12 braçagens, mas é uma experiência. Mas vocês chegaram a fazer 10? Ah, sim, é. A gente fazia um copycat da Lef e tal, que era que ele pirava e... Eu fiz o curso de sommelier com o Falcone. Até semana que vem eu vou falar com o Max Falcone, filho do Marco. Até estudei com o Rafael. É? Mas acho que o Rafael dá aula de yoga, né? Ele nem mexe com isso. Nem sei. É meu colega de escola. E aí fiz o curso sommelier, adorei. Depois fiz o curso de produção com o Pablo. O famoso Pablo, tal, tá na Albanos e tal. Só que eu falei, cara, fazer cerveja é chato demais, dá trabalho demais. É muito física, química e tal, entendeu? A gente gosta de apreciar com uma boa música, né, João? Não, e na verdade acaba que eu tenho uma vida super corrida pelos dois trabalhos. Acho que eu vou me apresentar primeiro, que é mais fácil. Melhor. Então, meu nome é João Elias, assim, mais conhecido, meu nome é maior, mas fiquei conhecido como João Elias. Eu sou economista de formação, mas nunca exerci. E trabalho. Exerce. Sem querer, você exerce no dia a dia, né? E a gente, assim, eu tenho uma história familiar de decoração, arquitetura. Então, trabalho junto com minha mãe numa loja de decoração. A gente criou um projeto juntos que é uma galeria de arte e design que chama Espaço 670. Que a ideia era meio desmistificar essa questão de arte e design ser uma coisa tanto elitista financeiro quanto elitista de conexão, de entendimento, né? Porque hoje você vai numa galeria tradicional, tem um escritinho pequenininho ali e tem uma coisa bonita. Às vezes você vê do lado de fora, você fica com medo de entrar. Não entende? Ou com medo de entrar porque você fala, eu não vou ter o dinheiro, ou eu não vou entender, ou eu vou ocupar a pessoa. E a nossa ideia era justamente fazer o contrário. A gente passou por alguns problemas, mas esse conceito existe e ele meio que se entrelaçou com a história que minha mãe criou há mais de 30 anos atrás, que é a Vênica Casa. Então, o Espaço 670 e Vênica Casa hoje coexistem. Então Espaço 670 no Instagram. E arroba Vênica Casa. E arroba JJJ Elias. Que é o pessoal. E aí eu tô lá no dia a dia, né? E para além, assim, a história até começou lá. Eu vou tentar ser rápido, mas a história é longa. Meu pai tem uma paixão muito grande por música, minha família é bem musical, tem um tio que é luthier, que é um tio bem famoso. Luthier que faz violino? Faz instrumentos. Violão. Ele ficou muito famoso pela viola caipira, mas já fez baixo acústico pro Milton, enfim, ele faz tudo quanto é tipo de Te falei que você ia gostar dele. Bem mineiro, né? Bem mineiro, assim, ele é lá tio ali, aquele assim, tem um sítio, você chega lá, tá com a fazenda. Um negócio maravilhoso. Meu tio, depois também, humilde. Quem tiver interesse é o Virgílio Lima, lá de Sabará, um cara muito foda, muito metódico, mas para fazer instrumento é matemática e metódico. Enfim, um cara foda. E aí, essa história familiar, meu pai sempre gostou de música, tocou também violão, piano e colecionou muitos discos de vinil.
E aí chegou uma época da minha vida que eu me vi com essa coleção no quartinho e a música batendo na minha cabeça. Aí tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e comprar um par de toca-disco e um mixer. E aí, Quanto foi isso? Cara, nem sei. Mas eu devia ter uns... 90 e pouco? 97? Não, eu sou de 90. Você nasceu em 1990? Eu sou de novo demais, velho. Eu sou de 90, Isso eu devia ter... É que você deixa essa barba aí, porque parece mais velho. Isso eu devia ter, sei lá, 16, 17 anos. E aí comecei a brincar, resgatei essa coleção do meu pai e comecei a brincar. Coleção de LP? De LP, E você pegou aqueles mixer, aqueles... Não, isso era uma coisa de brincadeira, foi o que eu tive o dinheiro para comprar. Só um toca-disco? Não, 2 toca-discos e um mixer, já entendendo como era DJ dinâmica, mas não entendendo o que realmente era. Uhum. E aí fui comprando uns discos, comprando muito na época na Amazon, chegava assim, taxar, e comprei muita coisa importada, na época eu gostava muito de indie. Olha como é que a tecnologia ajuda. A Amazon comprar... Quando você nasceu, eu já tinha 15 anos. Então, minha história com a internet, com isso que a gente vai chegar de falar de techs, também começou quando eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. E apesar de ter tudo em volta na casa, eu precisava de carro. E aí eu comecei a comprar tudo no eBay, porque eu não queria incomodar meu pai ou meu irmão americano para me levar lá. Então eu comprava no eBay e depois passou para a Amazon e tal. Entendi. Aí continuando a história do vinil, chegou um momento que eu me senti, pô, do caralho isso que eu tô fazendo, mas é muito amador, preciso de entender um pouco mais. Aí tinha um amigo que já era DJ e falei, ô Bruno, cara, eu gosto de funk soul americano, eu tenho essa coleção do meu pai, queria entender mais como é a técnica. Aí ele falou, tem o Alex, que é um cara aqui das antigas, que ele vai poder te dar aula. Te deu uma aula de discotecagem. Aí cheguei na casa do Alex para ter a aula, assim, era longe para mim, era lá em Contagem, que eu morava aqui na Serra, mas falei, vamos lá, eu não conhecia ele. Aí chegou lá a primeira aula, foi super interessante. A gente conversou 2 horas. E eu fiquei assim, a aula é isso? Porra é essa? Aí o final da primeira aula, João, se você quiser, você vai ser um bom DJ. Por quê, Alex? A gente estava conversando só sobre música, sobre referência e tal. Falou, João, você tem a biblioteca. Você tem o dom e o conhecimento, né? Não, você tem o conhecimento. O dom, a técnica, você aprende. Você vai aprendendo. O conhecimento, você precisa de no mínimo uns 10 anos ali. Cultura musical, né? Cultura musical, você precisa de no mínimo 10 anos. E você teve de base familiar. Isso. Né? E aí eu fiz as aulas com a Alex. A Alex falou, João, compra esse equipamento de entrada aqui. E aí, nesse meio tempo, surgiu uma oportunidade voltando para a minha origem do trabalho de arquitetura e decoração. Mariano, que hoje é uma grande amiga, era RP da Líder, que é Aviação? Não, Líder Interiores. Ah, tá. Decoração. Que hoje acho que é a maior empresa de decoração, de design, de né? E eles são ponta a ponta, né? Porque é o mais difícil, eles produzem e vendem, né? Então... Tem um showroom deles. Sim, no Brasil todo. Falou, João, a gente faz uns jantares semanais aqui para receber arquitetos do Brasil. E aí estamos precisando de um DJ... A gente bebe água para servir a cerveja. Estamos precisando de um DJ que não seja caro. Você topa fazer, mas vão ser muitas datas e tal. O pessoal já questionou, você bebendo água, a cerveja lá esquentando. Vamos beber água. E aí, nisso eu comecei. E aí comecei atendendo esse setor de arquitetura e decoração, que hoje é um dos setores que eu mais atendo. Eu faço muito evento corporativo, mas sempre com essa pegada de resgate, né? Que começou simbolicamente com esse resgate da coleção do meu pai, mas de lá pra cá eu já comprei, sei lá, mais de 1000 discos e pesquiso principalmente música brasileira, 70, 80... Isso que eu acho mais legal. 90. Ele valoriza a cultura brasileira e resgata umas coisas que eu nunca ouvi na vida, cara. E mais recente, eu entrei num projeto, que até eu tô com a camisa aqui, Durval. Durval vem a partir do Durval Discos? Do filme Durval Discos, que mostra um cara que está na transição do LP pro CD. A história começa muito assim, bom, né? Ele tem uma loja, né? Isso. Aí a loja tá começando a quebrando. Decadência, mas aí... Ele é apaixonado. Ele tá ali, né? Parece, Mas aí o filme vai para outro caminho, vale a pena assistir quem tem interesse. Muito legal. E aí a gente criou esse... É nostálgico. A gente criou Durval, e hoje a gente tem duas ações assim maiores, que é a Rádio Durval, que a gente chama DJs de vinil, de música brasileira, e grava esses sets e põe no YouTube. Aí vocês seguem lá Durval Sounds, tem um @ também, Instagram, Durval Sounds. E a gente faz o evento que a gente chama de Durvalzão, que a gente traz bandas e DJs e faz uma festa. Então já trouxemos de Melo, já trouxemos Curumim,
Já trouxemos Banda Ed e a última edição que a gente fez foi o Benegão cantando Jorge Ben e Tábua Esmeralda. Então, é um projeto cultural e... E você toca também, né? Amadoria, já tocou... como é que chama? Eu toco tudo quanto é lugar da cidade aí. Não, não é qualquer lugar não, né? Não é boate sertaneja. Não, né? Eu toco em vários lugares, né? Mas assim, tem uma dificuldade hoje que é mostrar essa coleção, porque o pessoal não valoriza o vinil e não entende quão mais difícil é discotecar com vinil. Então... É muito fácil hoje ser tudo digital, né? O cara... Sim. Não, e fácil pra mim também. Tipo assim, claro que a gente quer ter amor e gostar do que você faz. Claro que se você falar, João, vamos discotecar vinil, meu olho brilha mais que vão discotecar no digital. Mas o que a gente tem recebido de cachê e o que as casas disponibilizam tem viabilizado de mostrar mais. Eu, graças a Deus, aí voltando, também me envolvi muito com as cervejas por gostar, então toco no Koala, toco na Greenhouse Octopus e agora estou até com um projeto... você tocou semana passada, né? Estou com um projeto mensal na Greenhouse que eu consigo tocar vinil lá, então tô super... Quem não conhece, a Greenhouse é a casa fábrica da Octopus Cervejaria, que eu achava que era carioca e é mineira, é uma das melhores do Brasil, e é um quintal maravilhoso, sensacional, no meio da Savassi, onde era o Afrodite, né? Isso. Uma casa antiga com um gramado assim, uma areia igual de praia, umas redes, uma espreguiçadeira, uma árvore. E a fábrica no fundo. A fábrica no fundo, cerveja maravilhosa. É um lugar que eu falo que assim, parece que você tá fora de BH. Ele te dá uma tranquilidade ali. É um oásis, né? Um na oásis, quase. E aí, assim, e é fresquinho, né? Pra dar sombra. E aí agora nós estamos assim, com detalhes de fechar com eles, de fazer no final de mês de outubro agora, mais uma gravação da Rádio Durval, tomara que dê tudo certo. Então, provavelmente, no final do mês, dia 31, a gente vai fazer lá mais 3 DJs. Eu vou ser um deles. Até hoje eu não gravei o meu set, só convidei. E aí, depois a gente vai lançar isso. Mas é isso que eu acho que... E você tem um evento fixo? Tem alguma coisa que é assim, fixo, que a pessoa pode te conhecer? Ou então, só o online, que é o Durval? Atualmente, fixo, eu tô com esse projeto da Greenhouse, que é a Quinta do Vinil. A gente ainda não conseguiu fechar, mas seria terceira quinta do mês. Mas minha agenda tá maluca, então a gente vai se adequando. Né? Mas então é só me seguir lá nas redes sociais, né? JJJ Elias, que aí eu atualizo aí. Isso aí. Inclusive, nós vamos lançar pra frente, né? Mas é porque eu vou estar no Koala amanhã. Amanhã tem Gratitude, que é um evento sensacional do Koala. Você vai tocar lá de 3 a 7. 3 a 7. Quem não sabe, explica o Gratitude, só para o pessoal Eu não sei, mas é um evento que o Koala fez com uma cervejaria, se não me engano, de Denver, né? Ele começou fazendo online com a cervejaria nos Estados Unidos. Aí eles fazem um evento colaborativo. Tá tendo a festa lá e aqui ao mesmo tempo. E às vezes eles fazem braçagem junto, né? Eu acho que eles lançam algum rótulo juntos e tal. Uma cerveja nova. E é isso também, não sei se você já falou nos outros podcasts, mas assim, o Gustavo é um cara que eu admiro muito, porque ele faz o que... Ele vai estar sentado aqui. Eu gosto de fazer com a música, com o Durval e até com esse lado do espaço e tal, dessa inovação e de... Arte e qualidade, né? Isso é um cara que, assim, nunca vi um cara tão resiliente, porque... Eu não sei financeiramente, mas assim, de ter força de ser criativo, de continuar e de se reinventar, persistir pra caramba. O Koala foi o primeiro. Tem os dinossauros de cerveja, né? Falcone, que Deus o tenha, que né, nós vamos homenagear com o filho dele aqui. Mas sim, você tem lá o pessoal da CUD, da Krug, né, da antiga Baker, etc., que começaram lá atrás. Mas quem trouxe inovação para a cerveja foi o Koala. O primeiro que trouxe New England IPA, trouxe lúpulos diferentes, rótulos diferentes. Hoje quem segue ele de perto, igual que o Thiago, vem também muito inspirado por ele, né? Não, eu acho. O Thiago, todo mundo conhece e sabe, ele foi entrevistado aqui, o 5º episódio, ele se inspirou no Koala, e o Koala é super generoso, porque o Koala, assim, o cara skatista, tranquilão, músico. Você vai lá, o cara de boa, músico e tal... Você vai lá na Koala no começo. Eu fiz meu aniversário de 40 anos lá, cara. E minha esposa estava grávida, então eu não pedi presente, eu pedi só fralda. Aí botamos uma banda de rock da galera, Magu, os amigos tocando lá, Mocotó e tal. Rodízio de pizza do Cezão, pizza aperitivo. E cerveja, paguei 200 litros de Amarilo. No Amarilo é bom pra caramba. Na época, que era maravilhoso. E Amarilo era assim, ele tinha uns 3, 4 rótulos. California Crossing, Amarilo. Era California Crossing. Que é de era pimenta. Tinha aquela de café, acho que tinha uma de café. E pronto.
Cara, foi Bad Motorfinger. sensacional. Aí ganhei fralda pra caramba, ficamos mais de um ano sem comprar fralda. Legal. Mas foi sensacional. Bom, vamos falar do Cris agora. Falei pra caramba, né? Legal, cara. Eu adoro ouvir as histórias. Obrigado, Paulo. Paulo. Conhecer gente bacana. Massa, eu te João. agradeci Obrigado, assim, uma alegria estar aqui. João, me identifiquei muito assim, com várias coisas, coisas que a gente tem falado de repertório, né, da importância de repertório. Quando a pessoa com quem você vai aprender fala, olha, você já tem o essencial, quer dizer, você tem o repertório. Tem a base, né, velho? Tem um repertório e essa coisa de transitar por várias áreas tão essenciais, principalmente nesses tempos que a gente tem falado tanto de automações, de inteligência artificial, dessa coisa da decoração ou da arquitetura, junto com a música, junto com a cerveja. E também nosso trabalho não deixa de ser relação pessoal o tempo inteiro, né? Esse podcast só existe por causa disso também. Das amizades. Se você não tem, se você é só a máquina e não tem esse lado, você tá ferrado, né? Cara, foi a pergunta, eu tive duas reuniões agora, um almoço e uma reunião, as pessoas me perguntaram, Cris, o que é isso, essa inquietude? Como é que você cria tanto, né? Falando um pouco de mim. Eu sou cabeça fervendo, né? João, você que não me conhece, Paulo me conhece, assim, venho do interior de Minas, e aí... De onde, Cris? De Itabira. Me mudo para cá com 15 anos, começo a fazer um curso de Direito ali sem gostar, começo e termino. Muita gente assim, começa... Não era bem isso que eu queria, foi fazer comunicação. Mas aí duas coisas me atravessam muito, né? Primeira coisa, assim, meus pais eram da escola de samba de Itabira. Nossa, legal. Então, eu olha a conexão dos dois com a família, com a música. Eu já venho com essa coisa da escola de samba muito forte, né? Aquelas coisas, quantidade de cores, né? Não, e a gente não sabe, assim, minha família também é lá de Sabará, um dos caras que fazia a roupa da escola de samba, ele é um design de interiores muito famoso lá em São Paulo, que é o Marco Aurélio Viterbo, e ele era quem fazia as fantasias lá em Sabará. Cara, lembro demais, João, porque assim, não disso assim, mas dessa fase, porque em Itabira tinha um cara que chamava Zeferino, e é um cara que ele já novo, ele saiu de Itabira e se mudou para Paris, começou a desenhar roupa lá e voltava para fazer as fantasias. Então eram coisas muito sofisticadas. A gente tinha um puxador, Maurício Tizumba era puxador da escola de samba naquela época. Eu lembro do meu pai buscando o Maurício Tizumba na rodoviária, e cachaça e carnaval, e aquela doideira. Você cresceu nesse meio, essa né, coisa cara? Fervilhando. Agora eu assim. entendo porque você desfila com aquela... Do carnaval, aquela emoção, né? Aquela paixão pelo carnaval. Mas quando eu já em Belo Horizonte, a capoeira me atravessa também. Paf! Aí me atravessa por 3 décadas, né? Então ainda é uma manifestação cultural que é... A música é muito... João, que é muito louco, porque assim... né, vamos pular a parte do empreendedorismo, etc. E vamos pular para a parte cultural. Hoje, o que eu faço da minha vida, das minhas viagens, eu viajo pelo Brasil em busca de cultura popular. Olha que legal. Então, assim, e aí, falando da música, começo a ter um entendimento da música brasileira. Tem um documentário muito legal que chama Ori, O Som dos Orixás. Não conheço. Porque você tem toques de terreiros, como o que se originou o funk, por exemplo, que é tum-tá-tá, tum-tum-tá, tum-tum. Isso é toque de terreiro. Então, essas coisas que vêm, o do samba que vai para a região do Recôncavo Baiano, cultural, né? Lá nas favelas, em Santa Amaro, em Cachoeira, né? Que tem uma festa muito bonita, Nossa Senhora da Boa Morte, que depois tem um livro da Tia Ciata que leva isso para o Rio de Janeiro, que vem se tornar o carnaval. Minha cunhada mora em Boa Morte, lá em Belo Vale. É um quilombola lá. E aí, cara, assim, eu faço isso hoje da vida, festa do, assim, cara, eu já morei, né, morei na Inglaterra, morei nos Estados Unidos um tempo, viajei muito esse mundo, fala uma viagem, assim, que você fala assim, cara, que você volta com certeza, o São Luís do Maranhão, festa do boi. Cara, que doido. Que é uma coisa tão potente. Em São Luís é o reggae também, cara, né? tem o reggae agarradinho, dança junto, né? Sim. Fui lá agarradinho. Porque a galera fica narrando, né? Fica sem atenção, fulano de tal, no meio do baile, velho. E aí todo mundo dançando reggae junto. Eu fui pro Preá fazer kite. E aí chegou lá, festa lá no Preá, que agora que tá começando, né? Porque Jeri já é hype, agora o Preá tá virando. Aí vamos pro reggae. Aí veio uma galera lá de Canoa Quebrada. Cara, um reggae foda demais. E tinha uma galera dançando juntinho lá também. Projeto agarradinho, velho. Depois você procura o projeto agarradinho. Forrozinho. Maravilhoso, velho. Porque no meio do negócio, geralmente, assim, a galera é apaixonada pelo boi, né? O Bumba Meu Boi. Que são manifestações
né, de escravizados que vieram e cada região juntou, né, fez aquele caldeirão com indígenas, e com português, espanhol, português, francês, holandês, enfim. E aí aquilo ali virou cada lugar que a gente vê aqui, né, dos povos bantus, ou dos povos nagôs, que vira lá o maracatu, ou que vira aqui... Virou um caldeirão o nosso congado, o nosso, né, e várias manifestações culturais. E aí... Quando você vai para São Luís, assim, que eu acho que é um lugar onde que isso acontece com muita força, e ver um boi no encantado, num terreiro, sabe, de tambor de mina, que não é candomblé, que não é umbanda, sabe, que é essa coisa do tambor de mina, que tem várias teorias, né, que foram rainhas turcas escravizadas que vieram e que fundaram isso em São Luís, e ver ali umas batidas, né, uns toques para Xangô, depois de uma reza católica, é de uma emoção tão grande, tantas coisas. Então eu faço da minha vida hoje pela música, mas também pela parte estética. E aí entra também, João, minha paixão pela essa coisa da decoração, da arquitetura, sabe? Do design. E é louco porque eu que trabalho mais com isso, né? Esse tipo de fala que você está tendo, antes era uma fala discriminada, né? Você ter esse conhecimento... era uma coisa meio velada, né? E hoje a arte dos orixás, de tudo, tá super em alta, né? Tá aparecendo, né? Mestre Didi... Nossa, que a Mestre Didi tem uma exposição agora maravilhosa. Enfim, Mestre Didi... Tava meio escondido essas coisas na cultura popular, né? Agora parece que tá na verdade, aparecendo. Não, nunca teve escondido. Aqui a questão é que... O racismo racismo. Não, mas é isso que eu tô falando, escondido, existia, só que agora tá colocando holofote de alguma forma, entendeu? Pra gente, eu, por exemplo, às vezes não percebia. Muita coisa que tá no que a gente fala, nas palavras que a gente fala, na música, na comida, entendeu? Enfim, tem uma série de pessoas aí que até tem essa relação de música e arte, né? O próprio Mestre Didi, né? Ele era só pro Cris continuar falando, eu preciso contar da carreira jurídica dele. Senão nós vamos ficar falando de música e tal. Mas aqui, ó, trouxe aqui pra gente molhar o bico aqui. Petit Gâteau, Ornote Petit Gâteau. O lançamento da Hanks Beer de Fora, eu estive lá essa semana. Patrocínio? Como é que é? Patrocina a gente aí. Sabe, né? Já é a segunda que eu trago da Hanks aqui. O primeiro episódio foi com o Hanks. Vamos ver a gente aí, velho, galera. Aí, ó. Publi. Eu já falei com eles, vou entrevistá-los aqui. Mas aí, voltando aqui ao ponto, né, do empreendedorismo, vou falar um pouco do empreendedorismo. Isso. Porque essas coisas acabam moldando mesmo, né, o Cris empreendedor. Mas é isso que você falou, né? Esse repertório é muito bacana para a vida e para os negócios, né? É o que a gente trabalha hoje, João, te explicando um pouco do que a gente faz, né? Porque assim, eu viro advogado de um escritório muito querido chamado Azevedo 7, um escritório grande, trabalho no AB antes, né? Mas eu sou antes da Leandra ainda, né? Antes da Leandra, trabalho no escritório nos Estados Unidos, volto para assumir o departamento jurídico da Localiza. Saúde. Não é a taça certa, mas tá ótimo. A cerveja é certa. E aí, não gostosa demais. Aí, João... Petit Gâteau ou não Petit Gâteau? Aí eu trabalho em 2016, 2017, eu me encontro com design. Que eu já me encontrava, porque assim, quando eu vou para os Estados Unidos, eu comecei... Você morou aonde lá? Eu morei em Dallas. Mas só que eu viajei muito. Eu viajava muito, mas assim, por causa da capoeira, eu comecei a frequentar festival, o FIT de BH, porque quem viveu o FIT de BH naquelas épocas, o Festival Internacional de Teatro, e viu aquilo, era uma potência o de teatro era maravilhoso. Enorme, os festivais de dança, assim, muita coisa assim surgindo, todo mundo balanço, vivo, várias coisas, né? Porque eu transitava em várias, eu até hoje, né, surfo em várias ondas, né? Transito em vários ambientes. E aí eu, com essa coisa, né, de frequentar, de me encontrar no design, de entender, depois comecei a estudar design de serviços, ver coisas de design thinking, coisas que eram, né, assim, pô, tem um cara, sabe, da IDEO dos Estados Unidos que fizeram, primeiro, que criaram, né, escreveram sobre design thinking. Foi uma das primeiras pessoas, né, que escreveram esse modelo de pensar do design e aplicado a uma série de coisas. Nós criaram o primeiro protótipo de laptop da Apple.
Ou o mouse da Apple também, que eles criaram, e vários outros serviços. Falei, pô, quem é que é essa galera? Como que eles fazem isso? Como é que eles sistematizam isso? E eu começo a mergulhar. Você é um cara curioso, junto com o mergulho na arquitetura, Lúcio Costa, Niemeyer, sabe? Assim, mergulhando mesmo na arte. Porque eu também tenho uma outra história, que minha mãe era professora de literatura, então já vinha coisa da literatura muito forte na minha vida. Você vê a base do pai no samba, a base da mãe na literatura, minha mãe era curiosidade. Também. E aí vem essa coisa da literatura muito forte, né? Assim, essa coisa da capoeira me expandindo, convivendo com diversidade real, né? Eu trabalhava de terno, ia pra barragem Santa Lúcia, minha motinha, chegava lá de terno no morro, e, cara, assim, hoje, né, amigos queridíssimos, assim, então convivia com diversidade, convivo, muito por causa do maracatu, que daqui a pouco eu falo, minha grande paixão. Sua paixão no tambor. Tipo, e aí eu começo a trazer essas coisas para dentro do departamento de jurídico da Localiza, fazendo uma reunião que chama Reunião das Ideias, toda sexta-feira. Então eu trago a galera do cinema, sabe, da história, da filosofia lá que você falou, da antes a gente começar a gravar. Todo mundo, cada um traz da sua gavetinha. Filosofia, e começa a fazer aquele caldeirão. Chegou um cara lá, o Flávio Ribeiro, que hoje ele tem uma startup muito grande chamada Netlex, né? Acabou de ser investido, agora recebeu um aporte de 153 milhões de reais. Localiza foi o primeiro cliente, a gente foi o primeiro cliente. E naquele momento a Localiza foi autuada 29 mil vezes. E na hora que estava uma autuação tributária, na hora que estava em 2.000 processos, autuações, eu falei, cara, vamos contratar esse Netlex. Então, do 2.000 ao 29.000, em 2016, o robô já estava fazendo. Caramba! Todas as defesas. Em 2016? Todas as defesas. Porque eram similares as defesas? Eram todas iguais, o mesmo tema. Era uma coisa. Aí depois eles começaram a fazer execuções fiscais dessas autuações, uma a uma, e a gente começou a fazer também os embargos também, tudo com robô. 2016, 2017. Cara, eu falei, mas o que tem dentro dessa coisa? Traz as startups. Vamos trazer startup para aqui para dentro. Para testar, junto com a Falcone, que foi fazer um projeto de inovação. Consultoria, Falcone. De consultoria, com a pegada de gestão, né? A gente localiza uma baita empresa né? Em termos de gestão, de resultado, etc. e tudo. Uma amiga minha... Uma bobagem, mas, por exemplo, minha área, eu sei que eles compraram tudo lá da Vitra. Então, assim, essa preocupação com o empregado estar num ambiente que é bonito e que ele tem toda a ergonomia disponível, assim. Para trabalhar bem, né? Trabalhar bem com a empresa que é, assim, top de linha de design do mundo, de né? inovação, E isso custa caro pra caramba. Não, exatamente. Não, pô, aí. Uma amiga estudou comigo, a Alessandra, casada com o Sávio, que acho que é irmão do Salim. Isso aí. E aí, assim, essa mistura de coisas, esse caldeirão, a Localiza começa a sistematizar essas coisas e isso vira um case referente, assim, junto com o timaço. Sistematizar essas coisas que vinham na reunião de sexta? De tudo, assim, de inovação, de design, brainstorm de ideias. Sabe? Vamos ver o que a gente faz junto com o Falcone, vamos ficar assim, o que a gente vai fazer aqui? E começou a ter resultados expressivos, assim, a gente montou um timaço, o clima da equipe era maravilhoso, porque, assim... Isso é movimento, né? Criatividade, produzir. Assim, cada vez mais, assim, o que eu vejo de satisfação no trabalho está muito ligado à capacidade de movimento das pessoas em coisas diferentes. Aquela acomodação da rotina, né? Eu tenho uma lacuna dentro desse meu repertório que eu nunca trabalhei numa grande empresa. Eu queria ter essa sensação. Você sempre empreendeu, né, João? Acabei que eu surfei um pouco a onda da minha mãe, mas fizemos um negócio juntos. E esse agora de produção de eventos e tal, mas eu nunca tive essa experiência de... Cara, que bom, velho. Porque você não teve que passar pelo desgaste de uma grande empresa, da pressão, da rotina, da competição. Você é livre para criar, né? Acho que não tem esse... né, tudo ou nada, né? Assim, tem as suas vantagens, essa forma de sistematizar pensamento, de resultado, sabe? De uma série de mais coisas. Mais organizada, né? Disciplina, estabilidade. Porque você tem uma oportunidade, quando você está em grande empresa, você tem uma oportunidade de trabalhar com muita gente boa do seu lado. Que geralmente, quando você aprende, né?
né, quando você está em empresa, você está montando o seu time, aí vocês não têm dinheiro para contratar pessoas seniores ainda. Ou são pessoas talentosas, maravilhosas, etc., mas você não tem. Inexperientes, né? Tipo assim, você está numa empresa grande, você está, gente, né, no nosso caso lá do tributário, com a Big Four, sabe, com a Falcone, uma Bain, McKinsey, grandes consultorias do mundo, gente boa chegando. Então, isso te ajuda, com certeza, sabe, a elevar o seu patamar, repertório, né? Aí repertório técnico ou não. E também quem está ao seu lado te potencializa, né? Exatamente. Não, eu agradeço muito. Eu trabalhei com a Cássia na Gerdau, trabalhei com o Osvandir na Gerdau, trabalhei com Rosana Tabos na Vale, trabalhei com muita gente que me ajudou, o Perilo na Valorec, muita gente que me ajudou a elevar o nível de conhecimento, até de pensamento, né, igual você está falando. E aí, de fato, tem as políticas corporativas, tem um lado ruim, como tem mas seu lado. Na vida, como tudo na vida, tem seu lado. Eu trabalho em empresa familiar, até com minha mãe, a gente tem essa questão é um posicionamento empresarial, mas que reflete numa posição familiar, que tem toda uma história, não tem jeito, Não, exatamente. E aí, olha que interessante. Então, esse negócio da Localiza, ele vira uma referência. A Localiza, eu ganho um prêmio do Cubo Itaú, que era um grande espaço de inovação que estava surgindo, Corporate Ninja, foi já um ninja corporativo. Falei, que chique, hein? Eu aqui comendo meu pão de queijo, vindo pro jogo do Galo. Não é ninja, capoeirista. De repente eu ganho um prêmio em inglês, falei, cara, tô chique demais. E aí, assim, a gente acaba virando uma referência, eu vou fazer palestra para um mundo de gente, assim. E é engraçado, né? Porque assim, eu fiz a primeira palestra, uma das primeiras sobre inovação, foi o primeiro evento da Starts, assim, para o mundo do direito, tinha umas 1.200 pessoas. E eu tinha muito medo de falar em público, muito mesmo, assim. E falei, cara, me doía. Sério, cara? Sério, cara. E eu fiz mais de uma centena de palestras falando. Até hoje me dá um saca, assim, mas assim, hoje quando eu fui trabalhar em loja, eu não era tão despachado como eu sou hoje, não. Hoje, você lida com pelo menos 12 pessoas diferentes num dia, o mínimo. Então, você não tem como é que você é tímido. Não tem jeito. Não tem jeito. E outra coisa, o cliente, normalmente, ele, ainda mais do setor que é um setor de luxo e tal, ele tá com... normalmente ele quer alguma coisa e quase sempre não é o que ele vai comprar. Ele tá com uma ideia, ou aí você tem que florear a ideia, ou ele tá carente mesmo, muitos são carentes. Você então, tem que ouvir, você tem que ouvir. Né? O bom vendedor, ele ouve e responde o que ele é perguntado, né? Mas é difícil, às vezes você tem que florear e soltar uma venda lá, mas isso é quase meio lúdico, né? Não, total. Então, assim, esse negócio da Localiza virou, aí eu, né, para tornar uma história longa, senão eu vou ficar aqui né, com várias horas contando tanta de coisa. Teve um episódio nosso, foi 2 horas de apresentação, cara, assim, cara, de tantas coisas, mas assim, o negócio virou referência. Dali eu saí para montar uma escola chamada Future Law, de preparação dos profissionais de direito para os novos tempos. Dado esse sucesso da Localiza, de economia de milhões. Começou como uma escola? Começou como uma escola. Aliás, é o carro-chefe principal. Tem 20 mil alunos da Future Law hoje. 20 mil? Faz os treinamentos corporativos, né? E além das grandes empresas, grandes e médios escritórios, também treina a STF, STJ, Tribunal de Contas da União, uma série de coisas. Mas treina em quê? O que é o gestão da inovação, design, sabe? Design de serviços. Tem vários cursos. Porque assim, resolução de problemas, tá? Tem uma plataforma de cursos hoje online. Depois da pandemia virou... @FutureLaw. E aí, assim, a partir dali, aí tem uma história, assim, eu falo assim, gente, empreendedorismo é cheio de história que as pessoas não contam, que parece que elas contam só um lado bonito, né? Assim, guardei um dinheirão, 4 filhos, saca? Uma casa, que quem tem casa sabe o custo que é. Tipo, e aí eu guardo um dinheiro por um tempo, falo, cara, por um tempo eu consigo me virar, meu dinheiro acaba em 1 ano. E eu falei, cara, com 4 filhos, e aí, o que eu vou fazer? E você saiu da Localiza, não tinha montado Future Law ainda? Não, ele saiu pra montar. E meu dinheiro acabou. Fui para São Paulo. Falou, o dinheiro vai durar uns 3 anos. Ficava aqui em São Paulo, minha família aqui, minha esposa e meus meninos aqui. Eu indo toda segunda e voltando toda sexta.
a escola já bombando, a Thomson Reuters patrocinou, a gente tava ali no andar na Faria Lima com o Juscelino, ponto mais nobre do país, assim, recebendo, trazendo todas as novidades do mundo do direito, cara, de tudo, assim, da parte de design gráfico, para a transformação dos documentos, que hoje chama Visual Law, a Legal Operations, as operações jurídicas. Você transformar o que é chato no direito, por exemplo, uma petição, em algo visual, num design que faz o juiz, ou quem vai analisar, quem vai interpretar, o julgador, interpretar com mais facilidade e ter uma compreensão mais rápida, mais fluida, mais objetiva. Mas isso quem entrega isso é... Ele dá o curso disso. Não, dou curso e faço consultoria, faço muita coisa que eu mais faço. Por exemplo, imagina seus negócios e você quer dar uma experiência melhor através do contrato. Então, vou fazer um contrato com design todo bacana. Em vez de ser só texto. Por exemplo, eu vendo muito com consignação. A pessoa experimenta em casa. Aí é um código de barra, o escrito e o preço, né? Você vai colocar a foto do produto, talvez colocar um... Exatamente. Aí você vai fazer todo... Porque assim, a gente está na era da experiência, não é só do produto, né? Uhum. Então, que experiências que você vai dar ali? Porque assim, design, como você sabe mais do que é forma e função. Então, você tem a parte que é visual, da forma. Tem até um negócio... né? A gente valoriza muito a função do negócio. Por exemplo, quando eu faço uma transformação de um documento jurídico para o judiciário, para o CAF, etc., eu quero ganhar a causa. Uhum. Então, a gente faz ali chamando atenção para os olhares onde a gente quer que olhe. Na construção ali de um infográfico, etc. Então, casos bilionários, às vezes, que a gente trabalha. Mas a parte de contratos, às vezes eu quero, por exemplo, a gente tem um case do banco Renner, 20 milhões de usuários. O que essas pessoas, né, esses usuários não estão conseguindo enxergar dentro do contrato, que é bom trazer para as primeiras páginas. Ou um caso, por exemplo, do contrato de trabalho dos funcionários da MRV que não tem compreensão ainda, porque eles são funcionários de obra, não tem um nível de escolaridade de compreensão de contrato. História em quadrinhos. E narrado. Então, tem várias coisas legais, assim. Quase um jornalzinho. Então, a gente foca muito na função, obviamente, com a forma simplificada. Tem um caso de Niemeyer, muito legal, que ele fala assim, né? Que ele fala assim, ele fala, né, da forma e função. E a crítica dele por causa das paredes curvas, às vezes, que não dava para pregar um quadro, né? Tipo assim, e várias outras coisas. Aí ele fala assim, forma também é função. Que é muito legal essa tirada dele, mas sabe, tem todo sentido. De trabalho. E aí, assim, o dinheiro acaba, eu monto a consultoria, que hoje tem 200 clientes, uma infinidade de projetos. O primeiro foi o Future Law, aula, e você continua dando aula, principalmente online e tal. Tanto, né, aí veio aí veio o Estúdio Future Law. Estúdio Future Law, consultoria, aplicando design tecnologia, thinking. Tudo. Que assim, aí, por exemplo, meu sonho lá atrás era abrir uma Falcone do direito. Só que eu pego o negócio da Falcone, a metodologia, e jogo design em cima. Uhum. Sabe? Jogo processos assim. Trago coisas lúdicas. Por exemplo, monto fluxos com toys, bonequinhos de todas as gerações. Monto fluxo de trabalho. Como é que seriam os problemas? Põe a galera para grafitar, às vezes, no team building, numa construção. Trago o DJ do cara, a gente lembro, o cara foi super legal, o cara, tem um DJ aqui em BH, chama Radiola do Compadre, não sei se você conhece, Carlinhos. É um cara que põe muita música de raiz africana mesmo, põe os boi, música com o Fela Kuti, junto com uma série de coisas desse tipo. Contratamos lá os bailarinos do Djonga, cara, vamos fazer uma experiência aqui para essa galera. Então a gente traz isso tudo para o mundo do direito, então assim, é uma coisa muito considerada excêntrica até pouco tempo atrás. Porque é comportamental, né? Você não consegue medir... Não, mas o Cris está fazendo é algo que as pessoas demandam. Ele conseguiu capturar essa junção de cultura e de experiência dele para tirar o formalismo do direito e trazer para um ambiente que atende o público de quem está... Depende de quem está recebendo. Igual você falou, se é um empregado, por que eu vou usar a mesma linguagem, a mesma forma de contrato escrito, formal, com a linguagem rebuscada, mesma coisa do tributário, né? E traz para uma linguagem, um formato mais acessível, mais compreensível. Porque se o objetivo é gerar compreensão, se o objetivo não é gerar, impressionar, porque às vezes o advogado tem muito isso de impressionar com o rebuscamento das palavras, com o texto. Eu tive dificuldades, assim, às vezes, no escritório, que o advogado quer provar que o que ele está falando é verdade.
Então ele escreve muito, palavras difíceis, para mostrar conhecimento, aí fundamenta tudo na lei, na jurisprudência e tal, e demora na conclusão. São 30 páginas de fundamentação para chegar lá na conclusão. Falei, gente, as empresas hoje têm velocidade, objetividade. Você precisa de ter um sumário executivo. Então o que você faz, na verdade, é transformar todo esse conhecimento jurídico, não descarta, tá ali disponível, mas tá aqui, ó, você quer entender rapidamente de uma forma fluida, visual, tá. Mas a consultoria extrapolou isso, né? Extrapola, João, porque assim, o que pra você é natural, por exemplo, cara, você tá falando aí, pô, vou lá, põe um set especial, sabe, junto com a cerveja, junto com a sua loja de decoração, sabe, de galeria de arte. Ele harmoniza arte e cerveja com a música. Tipo assim, pro seu, né, você cara que frequenta a Casa Cor, cara que frequenta assim, cara que é, né, sua persona, um design a gente chama de persona, pra ele é natural. Pro mundo do direito, e eu vou contar a história do Invest do Espaço lá do Mercado Novo, é um bicho... Isso foi revolucionário. Que esse cara tá vindo na minha reunião com os braços todos tatuados, sabe, colocando a música, sabe, doido de maracatu, uns batuques, assim, que esse cara tá fazendo. Então, assim... Só que quando você lançou o negócio no Mercado Novo, pra quem não sabe, né, existia o Mercado Central e existia o Mercado Novo, que era como se fosse um outro Mercado Central, só que não era muito usado, era um mercado... O mercado foi feito para... substituir o antigo, central, né? Central. Só que no meio do caminho a prefeitura cobriu o Central e expandiu. E o Central ficou referência no mundo, né? Acho que é um dos melhores do mundo. Tem de tudo lá. E o Novo virou um mercado meio abandonado, era meio sujo. Aí a galera começou com os eventos do Mercado das Borboletas e tinha uns shows lá, os maracatu. Aí começou a galera raga, a galera moderna e tal. Começou a fazer uns eventos, aí compraram, arrendaram, começaram a botar umas lojas lá. E hoje, aí o Cris me monta como é que chama o espaço? Inverso. Lá no Mercado Novo, eu falei, que viagem é essa de negócio jurídico dentro de um mercado? Porque assim, né? Assim, essa coisa das experimentações. Vou abrir a outra aqui, vocês estão muito devagar. O papo tá muito bom. I don't know what to say to you. Eu não sei. Olha que interessante, porque aí... a consultoria dá super certo, trazendo essas coisas todas, mercado jurídico de estranhamento. E aí eu resolvo abrir o LSD. Traduz. Hoje Legal Sensory Design, que é uma Sensory Design. Que era o Legal Service Design, mas uma agência para o mercado jurídico. Agora a gente está até expandindo, porque a gente está conseguindo clientes que não são do mercado jurídico. Pra quem quiser, ó. Uma agência de branding e comunicação criativa, mídias, etc. E voltada também a essas coisas, às vezes fazer marcas analógicas, por exemplo, às vezes contrata artistas para fazer a marca analógica, depois a gente passa para o digital. A gente fez uma colagem super massa da deusa Temis, sabe? Assim, e hoje depois você tira extratos e passa para o digital. A gente já fez marca chapando uns vinhos, brincando com massinha, fogo, chapa de ferro. É mesmo? E traz essa coisa. Criatividade sem limite. LSD lá no mercado também? Não, LSD fica meio na nuvem, cada um tá pro lugar, mas a CEO fica em São Paulo, a Yasmin. Aliás, parabéns, Yaya, seu aniversário hoje. Lindeza demais, Yaya. E aí, assim, também dá certo, porque uma coisa vai puxando, dá certo, vai puxando a outra que vai dando certo. E aí eu depois virei sócio da Blue Tape, que é uma empresa de automação e inteligência artificial também, levando processos. A gente está até fazendo uns movimentos bem interessantes. E aí vem o Inverso. Aliás, o Inverso veio antes da Blue Tape, mas assim... E aí tem outras coisas também que eu vou fazendo pequenos investimentos em coisas de tecnologia jurídica. Acho que eu tinha, sei lá, em 2010, eu tinha ido em Berlim, entrei num prédio daqueles abandonados, vi um tanto de agência, de publicidade, escritório, etc. Falei, cara, um dia eu vou ter esse negócio aí. E eu fui para... Um dia eu estava tomando cerveja no Mercado Novo, acabou a pandemia, querendo um espaço físico para fazer minhas sessões, meus workshops. Quanto que é uma sala? Quanto que é uma loja? Cara, tava lá, falei, cara, que você abre meu escritório aqui? Falei, cara, vou abrir. Aí eu comecei a falar com a galera, assim, vou abrir meu escritório aqui, vou abrir. Aí começou a chegar, não, quero estar lá junto. E aí ia chamar Meta Inverso, por causa do metaverso. Falei, cara, vamos pro contrário, então vamos pro presencial.
Tipo assim, coworking, fazer sessões de workshops presenciais, e que etc. tá voltando agora, tudo presencial, né? Tudo não, mas muita coisa da tecnologia, né? É híbrido mesmo, o pessoal de tecnologia que, assim, eles têm a opção de não eles aceitar. Eles gostam de ficar em casa. Né? E não aceitam trabalhar, né? 100% presencial. 100% nem híbrido. Então, assim, e é uma galera que tem uma demanda muito forte, sim. principalmente os bons, então eles trabalham onde que eles querem trabalhar. E tem os nômades, tem uma série de coisas hoje. E aí eu abro, aí vem uma galera comigo, né? Hoje são 10 patrocinadores do espaço, MRV, Encamp, grandes empresas, grandes escritórios, vou ficar citando, senão eu acabo esquecendo alguém. E a gente começa a fazer ali, mas o mais engraçado foi a inauguração, cara. Porque era no espaço do Mercado Novo, terceiro andar, do lado que não tava nada reformado. Do lado que não tinha nada. Sei. E aí a gente falou... A Virgínia foi, né? Foi. Aí eu cheguei... Lá tava bem sujo mesmo, eu lembro. E aí, assim, as portas, assim, eu falei, cara... E aí, né, montamos, vai vir 200 pessoas aqui agora. Eu chamei aquele DJ Fael. Sei. E aí o Fred, um amigo nosso lá do Serginho, para fazer um show. O Fred que toca. E coloquei um chopp, uma pizzaria, eu fui usando cada um dos ambientes, coloquei uns fogos, umas tochas, etc. Que isso? Vai, cara, agora deixa o pau quebrar. Você botou uns puffs, uns almofadas. Almofada, que é todo negócio tudo abandonado. Eu falei, vai, agora vai que vai, velho. Aí a galera começou a chegar, a musicona, a cerveja, a galera começou a pirar, velho. No final, até os patrocinadores, tipo assim, porque imagina à noite com umas tochas, uns negócios assim. Aí o mercado, a galera já tirava os ternos, chegava de terno, já tirava o terno, falava assim... Ficou gravado na cabeça. Até os patrocinadores, foi engraçado, falou assim, Cris, que levou o convidado, né, falou assim, o que é isso aqui mesmo que eu tô patrocinando? Eu falei, velho, que é isso? É uma festa que vai ter todo mês? Tipo assim, velho, eu não sei o que vai ser isso não, mas nós vamos descobrir juntos. Mas eu também tive uma experiência muito legal lá no Mercado Novo, aproveitando o gancho. Eu propus, BH já teve 2 semanas do design que chamava, como é que chamava, gente? Enfim, Semana do Design. E aí dentro da Semana do Design, eu sempre fui um agitador cultural nessa parte do design mesmo, do design de móvel, de produto e tal. E aí, dentro dessa semana, eu junto do Pedro Aruf, que é um arquiteto e designer, a gente teve a ideia de... O Pedro é mais amigo do Rafa Quick, que foi o cara responsável por essa reocupação, ele é lá do pessoal do Viela, juramento e tal, e aí ele ocupou lá com o empreendimento dele, mas ele teve muito esse cuidado de trazer gente junto e ele montou um comitê de curadoria de ocupação, porque ele queria não era qualquer um que entrava. Ele queria que fossem pessoas especialistas no que eles faziam e que eles topassem retornar a identidade do mercado. E foi o que aconteceu. Aconteceu primeiro... O cara o melhor do queijo, o melhor da cachaça, o melhor Hoje não existe mais isso, mas a galera que está lá, a maioria entende o valor disso e lá do mercado, claro que o Viela já existia antes disso, né? Mas eu acho que esse sentimento de busca meio que foi para a cidade toda. Acho que até extrapolou um pouco, que hoje está todo mundo... querendo essa estética e não talvez fazendo. Não, e a coisa da autenticidade e da coisa ali do Mercado Novo, que você vai buscando o quê? Criatividade, uma coisa diferente, uma coisa livre, a liberdade das pessoas. Mas foi engraçado que eu também tive com uma pessoa que estava de Juiz de Fora, estava morando em São Paulo e a gente foi sair e tal. Ela falou, não, João, aqui só tem coisa que parece da roça? Como é que é? Porque eu puxou essa identidade, essa estética também ficou, acho que demais, né? Eu falei, não, tem de tudo aqui, depois eu vou te mostrar. Mas aí a gente fez uma coisa que foi muito legal, a gente chamou designers, arquitetos e artistas da cidade e convidou eles a interagirem com a gente chamou de mestres do Mercado Novo, que lá tem gráfica, torneiro, marceneiro, na parte luthier. De baixo, Então a gente se associou lá ao Gabriel, que é o grande proprietário, e a gente ocupou, se não me engano, 20 lojas que na época não tinham empreendimentos, e dentro de cada uma dessa loja a gente expôs uma peça. Chamou Sobre Existir, mas na época o mercado ainda estava muito incipiente, então foi Você fez uma exposição lá? Isso. Que doido. Faz de novo, pô. Agora não tem espaço, não. Dá um jeito. Acha um espaço. Conectando as pessoas aqui. Mas esse trabalho de curadoria e design foi sempre uma coisa que eu gostei muito de fazer. Mas é uma profissão que, se não for para a loja, para o seu empreendimento, ela não tem quem remunere. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Tem uns cursos internacionais, mas que
eu queria aplicar, mas só o custo, eu teria que fazer um empréstimo, e eu não sei nunca quando isso retornaria lá na Holanda, em Roterdã, tem um curso bem legal, mas aí acaba que empiricamente eu faço esse trabalho com muito prazer, mas atualmente estou mais focado nessa parte comercial, mais crua mesmo. Mas fazer o quê, João? Você chama de fazer o quê? Fazer os móveis, fazer o... Não, eu? Sim. Não, eu sou quem pensa... Organizador. Organizador, isso, o curador e produção executiva também, né? Essa parte mão na massa. Então a gente juntou os designers, a gente fez o nome, a gente fez o conceito, enfim, foi isso. Bem legal. A gente tem que arrumar alguma coisa aí, João. Tem que sair daqui do podcast. O que é que nós vamos juntar aí? Fazer o quê da galeria? Eu sabia que esse episódio, eu queria trazer o Cris, que eu já queria há muito tempo. Quando ele topou, e o João, porque eu acho que tem muita conexão, entendeu? Sim. E aí, o Cris estava falando da história dele, de empreendedorismo, de dificuldade. Como que você vê hoje, para trazer um pouco o tema aqui, como você vê hoje o cenário? Porque no Brasil, a tributação está caótica, reforma tributária, que agora tirou a urgência, já tem 1.300 emendas, aí vem agora o Brasil se alinhando ao CDE, né, os pilares do BEPS, aí veio essa MP ontem, veio IN, reforma que vai ter de diretos, reforma de transfer price e tal. Como que você vê isso tudo, esse caldeirão de mudanças tributárias, junto com a sua atividade, com o mundo da tecnologia e tal? Porque eu acho assim, a gente estava falando isso antes, né, de empreendedorismo, tem muitas oportunidades para a tecnologia, para o direito, né? E com uma cerveja boa, com a música boa. Curioso, né, Paulo? Porque é o seguinte, apesar de ter, assim, a gente vem um movimento grande de inovação a partir ali de 2016, 2017, com a B2L, né, das startups ali que conseguiram surfar a onda. E aquela associação de legal... da Associação Brasileira das Lotex e Legaltex. Que é a mesma coisa, mas advogado briga tanto pelo nome, aí uns queriam chamar-se Lotec, outros Legaltech. Então, foi assim, a B2L, Lotec e Legaltech. Eu não sabia que era isso. Tá bom, é Legal e Lotec. Então, põe os dois aí, velho. Vamos embora. Inovação você tem que ir rápido, não tem que só ter... Os caras de tecnologia, tá bom, vocês ficam devagando aí. Métodos ágeis. Mas o curioso, assim, que você teve movimentos ali da Thomson Reuters incorporando a parte... Sim, Mastersoft, umas coisas assim. Mas para o tributário, a gente não viu surgir tecnologias. Bom, aí vem esse... E o negócio mudando e ficando mais complexo. Assim, hoje, assim, o que né, pegou muito a Jus Brasil, por exemplo, de pesquisa, né, e vários outros serviços ali agregados. Jus Brasil, que virou, né, a maior Lotec da América Latina. Sim. O Netlex, que hoje é o fluxo de contratos, fluxo de aprovação de contratos, que a gente chama de CLM. Você tem algumas startups, né, a própria Fitioló, de educação, e algumas startups ligadas a coisas mais tangíveis, jurimetria, né, que é a parte de análise estatística da base de processos, de dados. Mas para o tributário, a gente... Carente. Muito carente. Né? Você vê uma ou outra surgindo, já, né, tem... Cada hora passa uma, ó, toma aí, tá indo bem, tem uma tal de Tax Navigator aí, incipiente. E aí, assim, você vê surgindo, mas aí aí vem uma reforma tributária. Que aí são vários aspectos, né? Um aspecto que eu não vou comentar aqui, porque nem tenho competência para tal, já larguei minha carreira de tributarista há alguns anos, que é da matéria, né, propriamente dita, dos benefícios para o país, que acredito... Por incrível que pareça, eu estava lá, participei de algumas reuniões do CECIF, onde se originou a reforma tributária, lá com o Eurico, com aquele time dele. Legal. Com o Joaquim Levy e tudo, né? Eu lembro, né, dessas reuniões. CECIF, Comitê de Cara, não lembro. Finanças, né? Eu fazia mestrado na FGV nessa época. Você teve com o Eurico de Santi? Participei das reuniões. Né? Legal, cheguei a participar de 2 ou 3 reuniões. E agora vê o negócio acontecendo. Vê o negócio acontecendo. Então, assim, não tenho competência para analisar, assim, acredito, né, pelos... A gente já teve várias discussões sobre isso. Deixo para vocês terem essas discussões. Eu estou com o João aqui, nós vamos discutir os projetos de design, arquitetura, música e outras coisas, serviços. De taxa que eu vou tomando cerveja. E tipo assim, e aí você surge, assim, que
é muito doido, porque assim, eu tenho acompanhado algumas discussões se vão surgir oportunidades, né, no campo do... E já estão surgindo, Sim. né, assim, de coisa de análise da lei, de impacto, simulações, as associações, né, que a CNI lobbies, da vida, os lobbies, tudo isso. Eu venho acompanhando essas discussões que surgem, mas lá na frente, né, com esses supercomputadores da Receita, da SERPRO, junto com outras coisas, ao que parece, ele vai eliminar, por exemplo, uma série de coisas que hoje, de creditamento, de etc., que acabava fazendo com que as empresas errassem muito, cometessem, fossem autuadas e tivessem muitos trabalhos para advogados e advogadas. O que me parece que hoje, assim, uma das discussões cara, não vai ter essa possibilidade de erros, vai ser tudo apurado de uma forma que automática, que não vai dar essa chance. Payment vai ser uma mágica. Cara, e tem gente que fala, vai ser, não vai ser, dependendo de qual corrente, sabe? Então eu acompanho, torço para que surja, né, ferramentas ligadas, porque assim, a gente vê uma ineficiência, como em todas as áreas, a gente vê uma ineficiência muito grande, Sim. sabe? Nos departamentos fiscais, de preenchimentos, né, de obrigações acessórias. Gente, só fazer uma interrogação, uma pergunta de um leigo. Existe algum movimento sendo feito entre governo e iniciativa privada no sentido de ter um caminho para questão tributária, que ela é super complexa, específica, dela ser menos complicada? A reforma tributária isso, né? se pretende simplificar o sistema e corrigir distorções. Sim. Então, de 5 tributos, né, ficar 2. Então, PIS, COFINS e IPI vira o IBS. Não, o PIS, COFINS e IPI vira o CBS. E o ICMS e ISS vira o IBS, tá? Só que aí ainda tem o imposto seletivo, que vai fazer às vezes que o IPI já faz hoje, tá? Aí a gente já discutiu em outros episódios a questão da seletividade, que o que é realmente prejudicial, que esse imposto do pecado é uma bobagem, mas sempre existiu o imposto que pune o consumo de algumas coisas. Então a gente já discutiu aqui a questão da cerveja. Cerveja tem menos álcool, o uísque tem mais álcool. Por causa disso, o uísque vai pagar mais tributo. Isso tem sentido? Se eu bebo muito mais cerveja do que uísque, e aí no volume total acaba que o prejuízo é o álcool em si, não é a graduação na bebida, né? Então, assim, a reforma pretende simplificar. E eu vou ter o split payment, que é o sonho dourado da Receita Federal, que foi onde ganhou o fisco para reforma e para frente, que você vai ter um controle digital. As empresas, os meios de pagamento vão ter que controlar. Então, quando você emitir uma nota para a minha empresa, antes eu recebia a nota com os tributos, pagava o valor cheio, me creditava dos tributos, depois eu vendo, tenho o débito do meu tributo e eu depois vou apurar. Não, o meio de pagamento já vai reter o tributo, o cara lá tem que pagar o tributo. Se ele não pagar, eu não tenho crédito. Isso vai ser controlado eletronicamente. Entendi. E depois, quando eu faço a minha venda e tenho o meu débito, também vai ser retido e o cara lá somente vai acreditar. Isso de forma a garantir, diminuir a sonegação. Tem empresa que emite nota fraudulenta para gerar crédito. Tem muita fraude nesse meio. Só que isso é um sonho dourado. É uma ideia assim, muito linda, mas que ninguém combinou com as empresas privadas. Tá bom, olha, deixa eu falar. Agora, e eu ainda falei no outro episódio aqui, o que vai sobrar para a Receita se isso tudo funcionar bem, assim? Porque os caras vão ficar monitorando só o sistema. Hoje as grandes empresas já têm que fazer tudo para o fisco. O que é difícil para o tributarista no Brasil é o seguinte, é uma complexidade muito grande, muitos tributos, com muitas variáveis, depende do município, depende do estado, depende da qual produto, qual atividade, e isso muda quase todo dia, tem alguma mudança, você tem que interpretar, parametrizar sistema, que é tudo eletrônico. E aí você tem que traduzir termos jurídicos, que a gente estava falando da complexidade, para contadores, para pessoal de tecnologia, de TI, que só sabe trabalhar em dados. Então, assim, o cara só... Tá, eu quero saber o que põe nesse campo aqui. Então, você tem que falar lá do seu SAP, lá do seu... O que você vai colocar, de onde que vai vir a informação. E ela, no final, tem que gerar um arquivo validado, que a Receita depois vai pegar e falar assim, peraí, mas isso aqui eu não concordo. Então,
A receita só tem o trabalho de apertar um botão para controlar entendeu? E aí vai ser ainda mais restrita ainda com o split payment. Entendi. Só que isso é uma parte da reforma, que é a reforma de consumo. Depois vai vir a reforma do imposto de renda, que eles ainda querem mudar, e ainda tem o transfer pricing, que é a operação entre países, né? Mas isso que você está falando gera muita oportunidade, eu acho, para a tecnologia. Para isso funcionar e acontecer rápido, você precisa te contratar. Vou falar uma coisa. Tá Sabe o que fácil vai de sobrar, João, nesse mundo todo de automações, inteligência artificial e que a gente prega muito dessa coisa, a arte. Olha que interessante. A Fundação Dom Cabral, um dos cursos mais caros, o carro-chefe deles lá, o MBA, ele tem uma aula de gestão e arte. Inclusive, a gente pode até fazer na sua galeria. A gente pode até fazer um curso junto. Um workshop de gestão e arte. Olha. Sabe, assim, tem umas pessoas interessantes da própria Fundação Dom Cabral, assim, a gente chamar, porque é uma coisa muito legal. Se eu não me engano, a FGV abriu uma galeria de arte agora no Rio. E muitas coisas vão passar por aí. Porque no mundo em que a inteligência artificial faz toda a atividade operacional, o que sobra pro humano, sabe, do humano? E onde que está as questões de repertório, de criatividade, de ampliação de olhar, de sentimento? Isso é importante. Vamos falar para a câmera, para todo mundo. O que vai sobrar pro humano, gente, para minha filha, eu olho para ela, é o humano, é o que é mais humano, que é a emoção, que é o teatro, que é a música, que é a gente, expressão humana da emoção, porque isso é tecnologia. Por mais que eu gere uma música no computador, um filme no computador, né, não é a mesma coisa de uma emoção humana. Porque o resto, que é dados, está tudo na internet. O sistema vai fazer, a IA vai fazer a sua apuração, vai fazer a análise da legislação, da jurisprudência. Agora, o que é emoção, criação? O que você cria de música, o que você cria até de design, visual law, design thinking, se você não tivesse seu repertório todo de família, de música e de literatura, e você também de música e de arte, não existia. Então, é isso que a gente tem falado para as pessoas, e literatura também, porque ela, assim, no mundo de mídias, né, que os conhecimentos são superficiais, tudo rápido, né? Algumas áreas do seu cérebro, né, que geram, acaba gerando a hiperdopamina, assim, aprofundar em alguma coisa, que seja através de uma marcenaria ou de uma literatura, sabe, ir a fundo em alguma coisa, ele é um grande diferencial. Não é diferencial, é uma questão até de saúde mesmo, mental, é um mindfulness e de várias coisas. Então, que a gente eu tenho, e tem uma coisa que eu adoro também, que é a questão do biomimética. Sabe? Biomimética, né? Que é o design baseado, assim, é imitação da vida, que é o design imitando a vida, aproveitando tudo. Assim, o que é? Para não deixar desperdícios. A natureza não deixa desperdício. Ela é eficiente. Então, como que nos seus serviços, nos seus produtos, você aproveita tudo? E é um conceito de sustentabilidade, eu né? Adoro, e tenho, além da arte de gestão, que está misturado, tudo junto e misturado, que é a coisa da IN, da inteligência natural, e não inteligência artificial. Assim, como é que você trabalha todos esses outros aspectos né, de humano, porque o humano é natureza também, sabe? De forma que a gente consiga preservar essa natureza que está acabando. Que legal. Então, são coisas... Eu falo que, assim, o ser humano se baseou num consumo de recursos naturais de forma infinita, transformando o que é barato, que sai minério, o que sai da terra, o que sai das árvores, tudo isso é transformado em produtos nas indústrias. A gente consome de forma barata, porque a natureza não cobra caro. E os governos, às vezes, não cobram o devido. E não tem a obrigação de reciclar. É muito barato. Você comprar carro, depois de um tempo você troca. Você comprar pneu, depois joga fora. Você comprar uma garrafa, uma PET, e tal. Quando a gente entender que a gente está tirando da natureza e devolvendo lixo para ela. Tira, devolve lixo. É o que está acontecendo, né? A Antártica derretendo, já está com uma área verde lá na Antártica, e os mares subindo, e os mares, né? Então, assim, a gente tem que entender que, para que a gente sobreviva com qualidade de vida, por que as pessoas hoje em dia, está todo mundo querendo ir para a roça? Olha que loucura. Eu não quero saíram... Tô bem feliz em BH. Não, mas eu falo assim, muita gente, público lá de São Paulo, de outra cidade, o pessoal, antes todo mundo sabe, teve uma migração do rural para o urbano.
Hoje, muita gente que eu conheço quer ir para a cidade do interior, perto das grandes cidades, para quê? Respirar um ar mais puro, ter contato com a natureza, comer um alimento mais saudável, mais orgânico, menos agrotóxico. Eu tenho uma cunhada que mora em Boa Morte, que é o distrito de Belo Vale. Eles têm água natural, eles têm um galinheiro, ovo natural, caipira, tem porco, tem não sei o quê. Ele só compra, quase igual antigamente, só compra sal e, entendeu? E tem internet. Ela trabalha, faz terapia online, que é depois da pandemia, pra gente do mundo inteiro. E ganha em dólar, em euro, entendeu? Então, assim, a qualidade de vida. E isso é o quê? Voltar pra... Por que é bom? É comer uma coisa boa, saudável, é respirar um ar puro, uma água boa, né? E a gente tá aqui na tecnologia, a tecnologia tem que nos servir. Não a gente viver, né, escravo dela, né? E a gente pode melhorar o mundo, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, o mundo tá só piorando, então a gente pode melhorar o mundo. Mas essa que você falou aí é meio utópico de como viver, Eu né? sou muito utópico. Mas assim, puxando o gancho, né? É isso. Se, vamos supor, que essa inteligência, essa evolução vai ajustar todas essas diferenças de taxa, de tax. Porque o imposto é feito para o governo ter dinheiro para ajeitar essas atividades que têm desvios, né? Que é gestão de lixo, gestão de transporte, educação, saúde e tal. Se no mundo ideal, que tiver tudo justo, o governo vai receber o dinheiro que ele precisa, porque não vai ter falha de cobrança, não vai ter sonegação e tal. Mesmo assim, eu não consigo entender como uma vida ideal, que aí vão surgir outros problemas, né? Até essa questão de ociosidade das pessoas, né? Porque hoje o material humano que é utilizado para ajustar essas questões, né? Eu vejo o seguinte, primeiro a gente fala, isso que tu falou, assim, a gente tem que fazer um recorte. Isso é do mundo dos privilegiados, é a bolha da bolha, né? Então, assim, o cara que pode respirar o ar puro, isso é preocupação de gente rica, né? Tipo assim, é verdade. tipo assim. Não, os mais pobres, às vezes, estão lá na região longe, rural, mas porque ele mora lá longe e pega 2 ônibus para chegar na cidade para trabalhar. Para trabalhar, acorda 4 horas da manhã, etc. Então, tem uma série de questões. Agora, isso, João, que você falou, é uma grande discussão, porque, por exemplo, se você vai... até os super bilionários, os grandões da tecnologia discutem um programa como se fosse um Bolsa Família mundial. Renda mínima global. Como é que chama isso? Tem um termo. Renda mínima global. Tem um nome que é... Não, eu esqueci o nome. Então, assim, ele trabalha-se com isso por quê? Porque, assim, já acontece, tá? Por exemplo, no mercado jurídico, mas isso ampliado, se você vai ao supermercado, etc., já tem os caixas automáticos, já não tem gente, um ônibus já não tem há muito tempo, a agência bancária tem cada vez menos. E assim, então, no mundo do direito, e é bom que tem muita gente do mundo do direito ouvindo a gente, assim, você tem esse trabalho que era feito pelos estagiários e pessoas juniores que faziam trabalho de pesquisa, de petição, trabalho braçal, de despachar, assim, de trabalhos operacionais. Faz despacho ainda com o juiz? Faz. Muitas vezes online, muitas vezes ainda algumas coisas presenciais. Então, assim, mas o fato é, esse trabalho aqui, ele some. Ele já é feito. Ele já não é que vai ser, não, ele já é feito. Sim, então é lógico que ainda tem muita gente para trás ainda, mas muita gente já faz esse primeiro trabalho de pesquisa e primeiros documentos de formas automatizadas. Não estou falando nem de inteligência artificial ainda. Então, assim, a tendência, a briga hoje aqui é por talentos de pessoas mais seniores. E no Brasil, aí, no mundo, né, a gente pode também refletir sobre isso, mas no Brasil tem 1,5 milhão de advogados, 300 mil pessoas formando por ano. Assim, já não absorve e já não vai absorver. E no mundo, e aí você fala assim, cara, o que essa galera vai fazer? E aí tem uma série de teorias de futuro do trabalho, assim, cara, vamos ter uma renda porque isso vai virar uma convulsão social muito grande. Se um monte de gente sem trabalho, sem informação. Sem informação. A outra teoria, que é a teoria da abundância, cara, vai surgir tantas novas coisas que vai acabar absorvendo a mão de obra. Cara, é tanta doideira, assim, minha cabeça às vezes frita, porque eu contratei um eletricista para mudar o padrão da minha casa. Eu precisava de um padrão, fiz uma obra, o cara precisa de um padrão para colocar uma carga maior aqui.
Cara, o cara foi lá, uma manhã, R$2.500. Eu falei, cara, R$2.500. Se esse cara faz 3 trabalhos desses por semana... Ele ganha mais que você. 7.500. 7.500 vezes 4, ele faz 30 mil. Só que ele faz mais que 3 trabalhos por semana. Então, você vê uma mudança, por exemplo, eu também fiz obra com pedreiros igual na Europa, na minha essa casa. questão do técnico. Você vê uma mudança, porque assim, os advogados e advogados de início de carreira, sabe, ele não ganha 2.500 por mês. Olha que, sabe, assim, são tantas variáveis. Aí, voltando a essa questão toda, João, assim, de negócio, assim, cara, tem uma grande discussão a ser feita pela frente mesmo, de mundo, sabe? Que mundo viveremos a partir dessa coisa de que, assim, cara, na China já tem, né, tecnologia para imprimir casas. E aí, assim, quando começar a imprimir utensílios, hoje todo mundo já está comprando aquele robô que limpa a casa. Sim. Então, assim, não precisa de faxineira. Sabe? Não, claro que precisa ainda, Não, assim, e é caro. Tá dizendo, e tem que ser reduz caro. a demanda. E tem que ser caro. É caro e tem que ser caro. Assim como o serviço de babá, sabe? Assim, babá de pra idosos. valorizar, né? Babá de idosos, que é uma coisa que é muito cara. Não, o Brasil, o pessoal desvaloriza a mão de obra humana, né? Isso vai ser mais valorizado. Não, exatamente, porque essa coisa dessa Estados carga, Unidos e Europa é caríssimo. né, de 300 anos de escravidão, e a gente tem todos esses preconceitos com a gente. E, enfim, que é uma, né, assim, que é um absurdo. A realidade dos fatos vai se impor, vai se impor e eu vejo isso, assim. Então, tem uma série de discussões, e aí vai para campos diversos, né? Porque, assim, aí no mundo dos privilegiados, assim, as pessoas que poderão, com suas competências, trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo. Então, o cara, por exemplo, um diretora jurídica, ele pode ser de várias empresas, por que não? Sim. Porque ele tem a visão estratégica. Um bom designer, sabe? Ele não precisa ficar vinculado a uma pessoa... Preso a uma única empresa. Ou a boa gestora, né? Assim, cara, então, assim, essas modulações de hoje, no mundo que vai mudar muito. Muito caótico... Como é que é o mundo VUCA, né? Cara, essas nomenclaturas, assim, eu gosto muito do... como é que chama o livro, né? Até esqueci agora. Sociedade do Cansaço, né? Que ele fala, cara, ele resume tudo no mundo, sabe, caótico. Eu acho que caótico é um termo que define muito, que você fala que é vulnerável, sabe? Assim, é muita teoria, muita coisa que vai se criando também para vender livros. Para vender livros, vender teoria. O empreendedorismo de palco e de coisas assim. Eu tô divagando aqui sobre os assuntos e sobre essa união de criatividade e tal. Porque acaba que o jeito que o imposto é hoje, né, se usa até muita criatividade para pagar-se menos, né? É criatividade para cobrar e criatividade para não pagar. Porque hoje a gente vive uma guerra, fisco-contribuinte. Porque o fisco presume que todo mundo é sonegador e os contribuintes presumem que o fisco é sacana. E vai tá sempre querendo te ferrar. Exatamente. E na prática, a gente vê, na realidade, nós que trabalhamos na área tributária, muitas vezes, o foco é nas grandes empresas. As grandes empresas querem investir, querem gerar emprego, querem gerar renda. As grandes empresas são muito cobradas de responsabilidades que não são delas, são dos governos. E aí as empresas têm que sustentar tudo. E aí, além disso, eu tenho que cumprir com todas essas regras e não me interessa se você lei tem que cumprir. Publicou? Você tem que ler, saber interpretar e tal. E aí, cria-se pegadinhas e maldades tributárias. Então, você tem lá na lei lá, você não viu isso aqui. Aí, o tributarista também vai lá e busca oportunidade. O negócio é mitigar risco e buscar oportunidade. Sim. Aí você vai... Poxa, isso aqui, qualquer tributarista fala, não, isso aqui nós vamos ganhar essa discussão. Aí vem o judiciário, depois de anos. Não, isso aqui... Tá bom, você tem direito, mas só daqui para trás, que você entrou com a ação, daqui para frente, só para quem não entrou com a ação não ganha. Porque senão eu vou prejudicar o Estado, a arrecadação do Estado. Isso é cruel. É a mesma coisa de um rei lá na Idade Média. Tá bom, beleza. Mas daqui para frente não interessa. É como se eu cobrei legalmente, mas eu não te devolvo, porque... Então, isso gera uma desconfiança. A gente vive uma era de desconfiança. E os dados, o que é, para mim, a maior revolução da tecnologia? Nós estamos colocando todos os dados disponíveis. A IA trabalha com dados. Ela pensa.
ela interpreta. Isso é disruptivo. A internet já foi disruptiva no sentido de dar conhecimento a muita gente. Muita coisa que a gente não conhecia. Hoje, qualquer assunto que você quiser pesquisar, vai lá no Google. Qualquer assunto você aprende. Mas o negócio tem um problema aí que é cruel, é que hoje todo mundo se sente no direito de opinar e sobre tudo. Sim. Acabou-se o conhecimento especialista, né? Não existe mais. Tem um lado bom, né, de disseminar conhecimento, tem um lado ruim dos vejo, palpiteiros. Só vejo o lado ruim. Não, mas tem um lado bom, por exemplo, hoje em dia, a menina que trabalha lá em casa, né, que a mãe dela trabalhou lá em casa, a gente ajudou ela, a filha dela formar, tá formando em direito, já tirou carteira, a mãe dela já tem a casa dela, ela tem acesso, se ela quiser, para estudar online e para ela passar num concurso e ter a independência dela e mudar a história da família dela. Beleza. Entendeu? Acaba que... Só que tem muita gente que usa pro mal, né? Esse conhecimento disponível, ele é uma arma na mão de quem não sabe operar, porque até quem tem conhecimento usa de maneira errônea e quem não tem. O problema é quando tem muita gente maldosa que usa o desconhecimento de muita gente e que não pesquisa para manipular as cabeças e os pensamentos. A gente vê isso até hoje. Muita gente usando da revolta, do ódio e usando mensagens que as pessoas não têm, as pessoas têm preguiça de ler e de pesquisar. Sim, mas estou falando até esse conhecimento mesmo. Por exemplo, vocês estudaram essa parte mais do direito de tributário e tal. Não tem nenhuma ferramenta desenvolvida nesse assunto. Então, vocês são pessoas super valiosas dentro desse mercado. Agora, 1000 outras coisas, tem ferramentas, tem conhecimento. E aí, com isso, o cara que estudou, o cara que é doutorado e tal, ele perde o lugar de fala. Perde o lugar de fala e às vezes, com o advento da possibilidade de você exprimir opinião no Twitter, nessa coisa, entra num universo maluco que é ser. Ninguém sabe que é verdade. E ninguém sabe quem é você. Você fala, não, eu sou João Elias, PhD em filosofia, vou exprimir minha opinião aqui. Aí você escreve uma atrocidade lá, alguém retuita que é influencer e tal, e o negócio vira verdade máxima, né? Assim, esse cuidado com o que você fala, o que você opina. Eu, por exemplo, eu sou um cara que não opino na internet, porque eu me sinto num mundo que meu conhecimento é sobre música, eu sei falar o que eu gosto e o que eu não gosto, sobre design, eu sei falar o que eu gosto e o que eu não gosto. Agora, nenhum dos dois eu tenho uma formação acadêmica, né? Então, assim, é a minha opinião e não quer... Né? Mas está tudo certo, assim. Então, assim, eu vejo, assim, né, na história, assim, a academia, ela se distanciou da sociedade, né, por muito tempo. Então, assim, meu projeto acadêmico... Ficou num mundo fechado. Eu comigo mesmo, eu com meu clube, eu com minha vaidade. Exatamente. Né, e, assim, ela vai se distanciando. Não por isso, não existam pessoas com conhecimentos aprofundados que conseguem, sabe, estar... dialogando em massas, por exemplo, Siddhartha Ribeiro, né, que é o cara que neurocientista que fala, né, da revolução da saúde mental por meio de psicodélicos. Então ele consegue fazer essa transição, né, da academia para o real, né? Você tem pessoas, Ayrton Krenak, né, que é da academia brasileira, né, do negócio, tem os seus saberes ancestrais, que é diferente do saber acadêmico, ele também tem saber acadêmico, mas assim... Ele tem saber indígena, né? Então, assim, ele traz e consegue também fazer esses diálogos. Então, você tem, hoje, assim, eu não gosto muito dessa coisa, dessa visão, hoje é assim, porque é muito genérica, assim, porque, assim, mundos coexistem. Sabe, muitos coexistem, não é tudo, porque assim, porque os algoritmos mostram só uma realidade que é onde não exista beleza, amor, sabe, várias coisas, aspectos, né, otimistas da vida, não quer dizer que não existam, é porque os algoritmos jogam isso o que você busca, e reforça para todo mundo. Então, assim, as próprias notícias, né, você abre os jornais de manhã, assim, você vê assim, poxa, tem muita coisa. Só reforça a guerra, né? A guerra em Israel com Hamas e crises diversas e várias coisas, né? E o tempo né? A crise fiscal toda hora. O país, por exemplo, está crescendo, sim, né? Assim, mas todo dia tem alguém falando, olha, o déficit fiscal.
Ó, déficit fiscal. Pô, cara, sempre tem um viés, né? Então, assim, eles vai te julgando nessa coisa do ódio, porque descobriu-se, né, os caras da tecnologia, através de muitas técnicas de neurociência, etc., que isso que gera engajamento. Não quer dizer que não existem, e a gente não pode deixar, sabe, que isso seja um pensamento dominante. Entendi. Saca, assim, de que senão a gente também vai se contaminando ao ponto da gente não ser... As pessoas se inibiram, sabe, as pessoas têm medo de expressar opinião, as Sim. pessoas têm medo de postar, têm medo de participar. O que era para conectar, o ser humano tem um desejo infinito de comunicação, de conexão, e eles perceberam isso. Só que usaram as nossas desejos, nossas curiosidades para nos reter, nos buscar nossa atenção. Então, TDAH, que ninguém sabia o que era 20 anos atrás... Hoje todo mundo tem TDAH, porque essa ferramenta aqui que era para conexão e para buscar informação, ela joga um algoritmo que te retém a atenção. Então, mas aí que tá, né? Eu não sei se isso está dentro do IN que você falou, né? Mas assim, os interesses, né? Eles juntam as pessoas, né? E no físico, no pessoal, né? Que é isso. Quem gosta de cerveja vai lá no Koala. Quem gosta de música vai lá na Autêntica ver um show. Quem gosta de maracatu vai lá não sei aonde. Então, esses interesses, né, estão dentro do ser humano e no mundo, sem ser um mundo virtual, você acaba se juntando com pessoas que têm esses mesmos gostos, né? Exatamente, essas são as formações dessas bolhas, mas também que sempre existiram, dos skatistas, dos surfistas, sabe? Sim. Dos tilelês, sempre assim, o cara é alternativo, fica alternativo. Então, você era do cluster dos alternativos, ou você era do cluster dos playboys, então você vai... Assim, as bolhas, né, identificação humana, elas sempre existiram, sempre vão existir. Exatamente. Agora sim, porque é mais polarizado. Eu tento ver o lado positivo, sabe? Assim, você pode olhar o lado negativo e o lado positivo. Para mim, a internet foi muito mais disruptiva no sentido de disseminar conhecimento. Tem o lado negativo de usar isso para dominar pensamentos e massas, até por causa da falta de base crítica. Então, quantas pessoas você conhece que recebem informações e não sabem criticar, pensar e analisar? O mundo está pior ou está melhor? Muito melhor. Eu penso em alguns aspectos melhor, mas em alguns pior. Tem mais concentração de renda. A sensação é que está pior. Só que melhorou em termos de conhecimento, em termos de alimentação. Então, é muito doido isso, porque assim, você tem, né, o custo da história, que a expectativa de vida aumentou. Isso. IDH aumentou. Então, uma série de índices... Alimentação, né, de humano, alimento. De qualidade de vida, renda per capita, assim, tudo isso aumenta. Mas, por outro lado, também tem dados estarrecedores de uma crise de depressão, ansiedade. Então, a sensação que o suicídio. mundo... Então, assim, você tem... por isso que eu estou falando, as realidades coexistem. Então, assim, essa sensação de que o mundo está pior, ela é real e ela tem fundamento se você olhar pelo aspecto da saúde mental das pessoas. Pegando o Brasil, o primeiro remédio mais consumido do Brasil é pílula anticoncepcional fornecida pelo SUS. O segundo, com acho que era 2 toneladas, 3 negócio, é Rivotril. Então, assim, é uma doideira, assim, sabe? De coisas assim. Eu tenho um amigo que pesquisa água, pós-doutor no FMG. Falou que a água de Belo Horizonte, o que tem de remédio antidepressivo, de droga, porque aí você vê o que vai no esgoto para ver o que o povo está consumindo. Exatamente. É muito, cara, é muita coisa. Mas aqui, vamos fechar, porque já deu um tempo bom de conversa. Vai ter que até editar, acho que depois a gente tem que continuar, né? Depois sair daqui a gente tem que continuar. Eu falei do maracatu ainda, pô. Queria falar do maracatu de baque virado. Cris, você tem que falar um pouco de como, eu acho assim, muito rico o que você trouxe de toda a sua experiência jurídica, juntando com a experiência cultural e o que você está trazendo de tecnologia para o mundo do direito. Né? E o João também com a arte, com a música e tal, né? Unindo com a cerveja, ele vai ver depois os impactos na tributação lá, nos negócios que estão prosperando, né? Mas assim, me fala assim, sua mensagem assim, para quem está assistindo, cara, o mundo você está falando, o mundo está melhorando, está piorando, o que a tecnologia vem para ajudar?
Então, Paulo, assim, é muito doido, né? Porque é uma pergunta filosófica, nós vamos ficar aqui mais 3 horas, 15 né? minutos. Assim, eu tenho preferido, assim, ver o mundo pela lente da beleza e do amor, assim, por várias coisas. Por isso que eu falo, muito legal trazer essa ponte com o Maracatu, onde eu me encontrei há 7 anos atrás, e onde, assim, virou uma coisa que me toca muito, né? de emoção, assim como toda, né, a cultura de tradição, onde eu mas aproprio com respeito, cuidado e tudo mais que, né, de valorização que merece. Tem a coisa do tambor, que também é a coisa do batido do coração. Batido do coração, né? Lá nos Estados Unidos tem umas coisas, uns grupos também, não tem? De tambor. Tem todo mundo, né? Assim, o tambor é o primeiro som, né? É o batido do coração da mãe, né? Primeiro som, então, som da terra. Então, tem várias coisas. Você vê as culturas de tradição mesmo, da ancestralidade. Você vê, né, nas culturas negras, indígenas, enfim, né, assim, dos primeiros seres humanos que saíram da África. Então, assim, seja pelo maracatu, seja pela cultura popular, ou seja pelos encontros, né, que a gente está aqui agora, ou no Invest, na Fitioló, assim, eu tenho tentado ver as tecnologias, na verdade, que são muitas, né, como um processo de evolutivo pessoal e de organizações. Tem um livro muito legal do Frederic Laloux, que é um cara que escreveu sobre reinventando as organizações, que ele coloca lá os estágios evolutivos das organizações e fala que a gente vai chegar num ponto que ele separa por cor, né, da Revolução Industrial laranja e tal, que a gente está chegando a organizações TEAL, que é um azul petróleo lá, com 3 características, né, um senso de propósito muito forte, empresas autogeridas, quer dizer, não tem hierarquias, as hierarquias são fluidas, e integralidade, você poder ser quem você é e manifestar. Isso é muito legal. Sabe, assim, então, é por isso que eu luto, sabe, assim, por isso que pela transformação minha, das pessoas com as quais eu convivo, assim, é tecnológico, mas assim, é muito mais humano. Então, essa é a minha busca, sabe? Transformar... Trazer o humano para a tecnologia. Até com base, assim, né, tem várias coisas, da própria antroposofia, onde eu bebo na fonte também, da escola dos meus filhos, né, dessa coisa do ver, sentir e agir. Estou muito em fase do sentimento, né? O que me toca, como eu me organizo internamente, como eu, através do meu trabalho, dos meus projetos, amplifico isso para outras pessoas, assim. É o que eu mais me importo hoje, assim, como me transformar e transformar o mundo. E usar a tecnologia com o humano, né? Exatamente. Sem descartar o humano. Porque o design é isso, né, João? É o ser humano centro, né? Assim, você faz para o usuário, você faz uma cadeira, Sérgio Rodrigues está lá fazendo a sua cadeira, né? Poltrona mole. Vou fazer pro... Cara, quem que é essa pessoa que vai sentar aqui? Assim, é de lá para cá, né? Assim, é do usuário, do cliente, empatia, do ser humano, né? para dentro. Também. A gente é como um grande servidor mesmo desse humano, facilitando vidas. Bacana demais. Acaba que também nos meus 2 trabalhos é isso, né? Criar experiências e gerar bons sentimentos para as pessoas, né? Principalmente na casa, né? Que local que você quer se sentir confortável, feliz, você sentar, tranquilo, olhar para um quadro uma bonito, obra, um móvel confortável, ou um móvel que te desperte alguma coisa. E ouvindo uma música. Mas fazer com que as pessoas deixem de ver só o lado financeiro e entendam isso também é um desafio. Eu falo que eu sou um educador. Sim. Porque na hora da venda você fala, o cara que fez isso não é uma fábrica, é um cara que faz à mão, que ele pensou por que ele fez, ele deu um nome, ele fez um conceito. E a pessoa tem que estar apta a entender isso e valorizar, porque também, senão você vai comprar uma cadeira lá que é 4 pedaços de pau, um assento e tá tudo certo para você. Se você não valoriza isso, você vai valorizar alguma outra coisa. E na música a mesma coisa, né? A gente tem esse caminho quase que inverso, né? A gente que valoriza o vinil, né? O digital ajuda pra caramba, né? O digital me ajuda muito a comprar os discos de vinil e até conhecer sons que eu não teria acesso porque eu não tenho tempo de ficar garimpando e girar a loja porque eu tenho muita coisa para fazer. E hoje tem um site que é muito interessante para quem gostar, que chama Discogs, Disco GS, que ele é uma mistura de um Mercado Livre e um Wikipédia de vinil e outras mídias, porque ele cataloga e comercializa. Discogs. E tem vendedores, então
Lá tem os preços médios vendidos, quando foi vendido, quanto custa essa edição. E... você procura lá um disco do Tim Maia, raridade, Sim. lá e tem lá. Aí vai ter o disco, saiu em CD, saiu em cassete, aí você clica lá. O cassete já foi vendido aqui na plataforma tal dia, portanto. Ele tem a discografia, tem tá quem voltando, vende. né? Cassete tá voltando. Cassete tá voltando? Tá, volta também. Então a gente faz muito esse trabalho desse resgate e a tecnologia nos ajudou muito nesse sentido. E até as conexões, né? Hoje você faz a conexão com um DJ de outro país, você vende um disco para ele. Então isso cresceu muito, né? E eu acho que assim, falando de Brasil, de Minas e de BH, né? A gente acha que é muito privilegiado. Eu falo que Rio é cidade do turismo, São Paulo dos negócios, e aqui nós somos cidade da criatividade. A gente tem que bater esse tambor bem alto de falar isso, porque... Gastronomia, Sim, arte, isso. né? De pessoas também. Hospitalidade. Então nós a temos... nossa hospitalidade, nossa... E acaba que isso, e a gente também eu não sei a origem, né? A gente é muito criterioso, então o que a gente se propõe a fazer, a gente faz bem muito feito. bem. Seja na cerveja, na comida, na arte, então, na música. Sou muito orgulhoso de ser mineiro, então também queria deixar esse recado, e é isso, eu acho que a gente tem que pegando muito esse clichê, não, essa fala do Cristiano, né? De ser humano, de ser pessoa, e o que nos cativa, com certeza vai cativar alguém. Se você faz com amor, essa faz com amor é clichê, mas é isso. Se te cativa, vai cativar. E tá tudo bem ser os clichês também, que os clichês seja verdadeiro, né? são importantes, né? Isso aí. E é isso. Galera, sensacional. Obrigado. Obrigado a vocês, vamos comemorar. Depois a gente continua bebendo junto aqui. Nossa, obrobrigado, gente. Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Sigam aí. @FutureLaw, JJ Elias, Durval Elias, Tex and Beers. Durval Discos. Segue, põe o sininho, né? Põe o sininho, se inscreve no canal, minha menina. Isso. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu.